Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos aqui a Adriana, médium da casa, e nós temos um apreço muito grande pelas médias da nossa casa. 80% das pessoas que estão aqui na nossa casa são sexo feminino, né? Temos a Adriana, a Iris, a Márcia. Temos várias oradoras em nossa casa que nos brindam, muitas das vezes, aqui com a sua presença. Também convidamos oradores externos, que vocês têm tido contato ao longo do tempo, né? Mas nós ficamos muito felizes quando as nossas amigas, médiuns de nossa casa tomam a palavra. E hoje a Adriana, cujo tema será: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham. Então, é um tema muito gratificante, principalmente na sociedade do dia de hoje, que nós temos que verificar que as crianças são o futuro, e nós devemos investir muito mais amor, compreensão, entendimento, para que elas sejam educadas com conhecimento do que seja mais espiritual e menos material. Amado Senhor, rogamos inspiração e roteiro para a palestrante da noite de hoje, que ela possa nos envolver com a mensagem consoladora do teu Evangelho, a fim de que possamos refletir melhor sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo em relação ao nosso futuro como espíritos imortais. E desta maneira, Senhor, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa tarefa da noite de hoje, passando a palavra, a partir de agora, a Adriana Fernandes. Obrigada, irmão. Boa noite, meus queridos amigos. Eu queria que nessa noite vocês imaginassem duas crianças. Uma criança seria eu e a outra cada uma de vocês. E uma criança, que seria eu, está engateando ainda nesse processo, né, de palestra, de aprendizado. Então, eu quero que vocês me olhem com esse olhar da criança pura, e é essa criança que Jesus falou. Então, hoje eu vou fazer uma reflexão a respeito desse tema, e esse acontecimento, ele foi pouco antes de Jesus ser crucificado. Os apóstolos já estavam com ele cerca de 2 anos e meio, e um grupo de mães se reuniu a fim de levar os seus queridos filhos a ter com aquela figura maravilhosa, que era Jesus. E aí a gente pode imaginar que um grupo de crianças, geralmente elas causam ali um reboliço, né? Muitas vezes elas gritam, elas fazem um alvoroço. E os apóstolos, entendendo que aquele momento era muito sério, muito importante, começou a retirar as crianças de forma rude. E aí o Cristo, de uma forma bem incisiva, e até no Evangelho, Mateus fala que ele se zangou, falou: não, deixam que venham a mim essas crianças, porque o reino dos céus, ele é para aqueles que se assemelham a essas crianças. E aí a gente pode se perguntar: quem são essas crianças? Essas crianças somos nós, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor, ele fala que Jesus se refere a essas crianças como sendo todos aqueles que estão doentes de alguma forma. E porque Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. Mas nós sabemos que estamos num processo de renovação da alma, do espírito e de purificação.
E nós também fazemos parte dessa criança que Jesus chama para acolher nos braços e para se purificar. Então, nós entendemos a figura do Cristo como homens que somos, né? Como humanidade. E o Cristo, ele não tinha outra forma de trazer para a nossa realidade um outro símbolo que não fosse o símbolo da criança. Porque a criança, ela representa o quê? A pureza. É esse processo de caminhar que a gente vai ter ao longo da nossa existência como ser humano, como homem. Então, ele traz o exemplo da criança. Jesus, sendo o exemplo divino de pureza, sabia que ainda não poderíamos compreender a dimensão do seu ministério e trouxe a criança como um símbolo mais próximo da compreensão humana da pureza. Essa figura grandiosa e excelsa do Cristo, ele aproveitou a oportunidade naquele momento, porque ele percebeu que, mesmo os apóstolos estando com ele cerca de 2 anos e meio, ainda não tinham compreendido qual era a mensagem, né, dada a forma que ele tratou aquelas crianças. A pureza não é ingenuidade, é uma conquista da alma, que já compreendeu que o amor é a única lei de transformação da alma. E eu vou trazer um exemplo, durante essa reflexão dessa noite, de uma transformação que foi muito profunda. Uma das maiores transformações que, na minha concepção, foi exemplo trazido por nós através do Evangelho. E o Divaldo, certa feita, ele fez uma palestra que me comoveu muito, e eu sempre trago ela comigo como reflexão, como um exemplo muito forte, porque ele conta desde o início, né, os desafios que Maria Madalena sofreu durante o seu caminhar e a sua transformação. E a gente entende que a pureza, ela está muito intimamente ligada com a simplicidade e a humildade. A simplicidade de você livrar a sua mente, os seus pensamentos de tantas coisas, de tantos pesos que a gente carrega ao longo dessa existência e de existências transatas. A gente traz recordações complexos e a nossa alma, ela vai se enchendo de contaminação. A gente pode chamar de contaminação, e o processo de purificação é a gente humildar-se, né? A humildade, ela está ligada a você ter consciência dos seus erros e não querer se desfazer ou querer fugir dos erros que você já cometeu, porque isso é impossível, já aconteceu. Então, o processo é você entender quem você é e você, a partir daí, começar esse processo, essa caminhada de purificação. A criança é pura porque ainda não se perdeu. Quando somos crianças, ainda não fomos contaminados pelo ego. Aquele ego trazido pelos adultos, né? A gente ainda tem uma imaturidade e uma entrega 100%. Quando nós somos crianças, a gente se entrega ao momento presente. O pretérito nem existiu e o futuro ainda nem se sabe o que é. A gente vive 100% o presente. Então, essa é uma das ideias principais que o Cristo quis trazer para nós. Madalena se tornou pura porque estava perdida e se encontrou. E Jesus, ele não falava da idade, né? Ele falava do estado da alma. Então, essa pureza, ela vinha ligada ao estado da alma. Então, o começo desse exemplo que eu quero narrar, Maria Madalena, ela estava num processo obsessivo muito grande. Eu acredito que a maioria de nós aqui já deva saber a história dela, né? Ela era uma mulher muito bonita, uma cortesã, que era muito invejada pelas mulheres, invejada, odiada pelas mulheres, rechaçada pela igreja. Então, ela sofria muitos conflitos, né? Ela morava numa grande mansão,
ela tinha tudo, ela tinha perfumes, ela tinha homens, ela tinha tudo que a matéria, né, pode oferecer, ela tinha. Mas ela não tinha paz de espírito, ela não tinha ela tinha a perda da sua consciência e do seu sentido de existir. Então, um dia ela estava passando pela rua e ela estava numa carruagem ali da época, um veículo da época, e ela encontrou um leproso. E esse leproso pediu para ela que ajudasse ele com as moedas, porque ele queria ver o profeta, ele queria ser curado. E ela jogou ali algumas moedas para ele e falou para ele assim, que se ele fosse curado, que ele voltasse para contar para ela. E ele foi, teve com Jesus, Jesus acolheu aquela criança doente, que era aquele leproso, e curou. Na realidade, ele já tinha uma fé tão grande, né? E Jesus ajudou naquele processo de cura desse leproso. E ele voltou correndo para contar para Maria Madalena e chamar para que ela fosse também ter com Jesus. E no dia que ele chegou na casa dela, era um dia que ela estava em crise existencial. Ela estava trancada no quarto, um quarto escuro, e não queria ver ninguém, né? Então ela tinha muitos criados e ele batia na porta de forma firme, pedindo para falar com ela, e o empregado falou que não ia deixar que ela falasse com ele. E ele insistiu, como aquela criança que não vai arredar o pé dali enquanto não conseguir o que ele queria. Então, o servo viu que ele não iria sair, deixou que ele entrasse, e ele já foi entrando, abrindo as janelas e falando, senhora, eu fui curado, você também consegue, vamos ter com o profeta. E ela, absorta ali nos seus pensamentos, ela era obsediada por 7 espíritos, então, assim, era um processo obsessivo muito intenso. E ele chamando ela com muito amor e muita ternura e muita gratidão no coração dele. Ela não queria ir, mas ele acabou convencendo ela, então ela pegou. E nesse percurso entre estar na casa dela, estar na região das sombras e chegar até o Cristo é o que a gente faz durante a vida da gente. Né? Porque é um processo de sombra. Ela estava ali muito pequena, ela estava com muito medo, ela sabia quem ela era, tudo que ela tinha feito na vida dela. Então, ela não se sentia merecedora de estar ali, de ir ao encontro do Cristo. Então, esse percurso que ela foi fazendo até o encontro com ele, geralmente, a reflexão que a gente faz é o que nós precisamos fazer, que independente da nossa pequenez, o Cristo vai olhar para a gente não como esses defeitos que a gente tem, mas o que a gente possa vir a ser. É o estado de presença. E aí ela foi chegando, né? Receber o reino dos céus semelhante a uma criança. A humildade. No encontro com Jesus, Madalena estava consciente de todos os seus erros e teve medo. Contudo, agiu com o coração e foi ao encontro do Cristo. Que nós temos esse medo no nosso coração sempre. Mas o movimento que a gente faz de buscar o Cristo é o que fortalece a gente todos os dias quando a gente acorda. Porque sem o Cristo, o fardo realmente fica muito pesado. E quando ela entrou, que ela já sentiu o magnetismo do Cristo ali próximo a ela, eu vou colocar aqui o diálogo realmente, porque foi muito emocionante, e eu vou ler aqui na íntegra, para depois a gente comentar. Ela olhou para ele e falou assim, Rabboni. Rabboni é um título de honra mais elevado do que mestre, porque naquele tempo se chamava Rabi, né? Que é mestre. Então, ela chamou ele de uma hierarquia ainda maior, porque ela já conhecia, ela já tinha no coração dela esse sentimento. E aí ele se vira para ela e fala, Maria. Aí ela já sente aquela emoção. Por quê? Porque já na nossa existência,
A grande dificuldade da humanidade é não se sentir amado. As grandes mazelas, o egoísmo, tudo que acontece de ruim na humanidade, a humanidade, nós somos mais inseguros do que irmãos na sua essência. Nós não nos sentimos amados. Então, quando Jesus vira para ela e chama Maria, chama ela pelo nome, naquele momento ela sente o amor, né? Senhor, tu me conheces? Ó Maria, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Se tu me conheces, sabe que sou uma desgraçada. Trago a alma vestida de trevas e o coração embrulhado de amargura. Oh Maria, tu por acaso nunca viste um muro velho com uma casa em ruínas quando chega a primavera e tudo em volta floresce? E aí ela pergunta para ele, o que devo fazer? Essa pergunta que nós nos fazemos todos os dias, né? Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele fala para ela, Maria, ama os teus filhos. E aí esse diálogo continua de uma forma muito linda. Ele falando para ela amar em humanidade, né? Aqueles filhos que ela não tem filhos físicos, né? Mas depois ela logo vai conseguir aí os filhos em humanidade. A simplicidade e a pureza de coração. Madalena começa a descontaminar o coração com uma nova forma de pensar e sentir, passando a viver de forma simples e tomando consciência de que é amada e que pode aprender a amar também. Então, aqui Divaldo narra que ela estava, nesse momento que ela saiu do encontro com Cristo e que ela foi para uma nova vida, uma nova transformação, ela estava cantarolando uma música infantil na mente dela. É como se ela fosse aqui uma criança que estivesse recomeçando a vida, recomeçando a viver. E aí ela correu para a casa dela e ela decidiu de alma, não aquela decisão que a gente toma de ego, né, no final do ano, aquelas listas que a gente faz, eu vou mudar nisso, eu vou me transformar naquilo, eleições do ego. Não, ela elegeu, ela se transformou pela alma, ela sentiu aquele contato com Cristo, ela se sentiu amada e ela resolveu realmente deixar para trás o passado, independente de tudo que ela tinha feito, de tudo que tinha acontecido, das decisões equivocadas que ela tinha tomado. Ela jogou todas as roupas fora e ficou só com um vestido, um perfume e foi seguir o Cristo. Né? Esse tempo ali ela passou perto dele, aprendendo todos os ensinamentos que ele podia. Não só os ensinamentos teóricos, mas ela colocou na prática também ajudando aquelas pessoas que chegavam, porque todos que chegavam próximo do Cristo tinham necessidade de viver uma experiência de amor, né? O que a gente busca em contato com Cristo é esse acolhimento, né? Então, ele pede, deixam que venham a minhas crianças. Quando Jesus faz essa afirmativa, quando ele faz essa, na realidade é mais que uma ordem, né? Como se fosse uma ordem, deixe que venham. Porque se a gente parar e reparar, refletir, as religiões, né, as grandes casas de Deus, elas não deixam que venham os doentes para essas casas. Né? Elas acabam afastando e ficam ali só realmente aquelas pessoas que têm um status quo mais elevado. E então Jesus pede, não, venham todas essas crianças que precisam de mim e elas serão acolhidas. E aí ela fez essa transformação e ela passou por um processo de renovação com Cristo e ela participou também da crucificação dele. E depois que o Cristo foi crucificado, ela ficou sem chão. Ela não sabia o que faria da vida. É como assim, a gente toma uma decisão, a gente
nós começamos a trilhar um caminho de purificação, de renovação, de enobrecimento. Só que acontece alguma coisa na nossa vida que, por um momento, a gente acaba tendo escolhas que não são muito boas para nós. As fugas psicológicas, né? A gente começa ou alguns vão para a drogadição, outros se perdem na sexualidade, outros fazem aí essas fugas que são muito deletérias e dolorosas. E a Maria Madalena, o que ela fez? Ela foi pedir ajuda para os apóstolos. Ela pediu para que seguisse com eles, que levassem ela junto, né? Ela até pediu para Simão Pedro para ir junto com ele. Ele falou que não ia levá-la porque ela era uma mulher e que ela não teria força de trabalhar junto com ele no trabalho que ele faz também. Então, ela se sentiu perdida numa praia, sem saber, ela poderia ali naquele momento voltar, né, para a vida antiga, porque ela recebeu muitas propostas. A gente recebe muitas propostas para ir para a porta larga, para fazer o que não é bom para a nossa evolução, para esse processo que a gente segue, que realmente não é fácil. Mas naquele momento ela decidiu que iria seguir o Cristo, ia continuar. E aí apareceu um carro, um caminhão, cheio de leprosos. Ela estava na praia, olhando ali, vendo o mar e fazendo uma autorreflexão. E veio esse caminhão cheio de leprosos, e aí um desceu e perguntou: onde está o profeta? Onde eu posso encontrá-lo? E ela informa para eles que já era tarde, que ele tinha sido crucificado. E aí todos eles, a gente pode se colocar no lugar daqueles doentes que estavam ali naquele caminhão, e como muitas vezes a gente se desfalece, e aí a gente vai procurar pelo Cristo, e ele não está mais lá para eles, né? E aí ela fala para eles que eles não perdessem o ânimo, que fossem firmes e fortes, que tudo seria, que ele prometeu que iria voltar, e começa a conversar ali com aqueles doentes, e ele segue caminho, mas ela pensa no conselho que Jesus deu para ela, falando para ela amar os filhos, porque tinha muitas crianças doentes, tinha as mães, tinha os pais, e aí ela volta correndo e passa um período muito grande no Vale dos Leprosos, né? E a gente vê esse momento também que ela foi a escolhida pelo Cristo para anunciar a volta dele depois da crucificação. Podemos refletir o porquê que Jesus escolheu Maria de Madalena, numa reflexão muito singela da minha parte. Eu acredito que ela tenha sido uma heroína, né? Porque as dificuldades que ela enfrentava, a gente imagina hoje, nós, no lugar que nós estamos, fazendo o que nós estamos fazendo, e nós gostamos muito do que fazemos, né? Decidir que não é esse o caminho e que nós vamos trilhar um caminho diferente, né? Um dia nós estamos de um jeito, depois nós vamos, lógico, não é um processo de um dia para o outro. É uma construção, né? E aí nós vamos fazendo essa reflexão a respeito da escolha do Cristo para que ela anunciasse a volta dele, a volta à vida. E aí ela vai, a gente já conhece a história de que os apóstolos não acreditam pelo fato dela ser mulher, ela ser uma mulher, e aí já começa alguns preconceitos por ser quem ela foi, e justamente talvez por isso que Cristo tenha escolhido, né? Porque ela representava o erro do passado e a purificação do presente, né? Então ela vai e avisa a eles. Madalena seguiu o conselho de Jesus, amou seus filhos no Vale dos Leprosos, até próximo ao seu desencarne, quando seu último desejo foi ver nossa mãe Maria. Então, ela todos os dias, no final do entardecer, às 18 horas, mais ou menos, ela fazia o seu discurso, falava muito sobre Jesus para aqueles doentes, né? Foi um processo ali muito
doloroso para ela, e ela conseguiu desenvolver e fazer esse processo de purificação que o Cristo sabia que ela era capaz. 30 anos depois, aquela mulher que fora rainha das cortesãs, não restava mais nada. A catarata devorou os olhos, os dentes caíram, artrite reumatoide devorou os dedos, o que ficou foi a pureza de espírito. É uma história muito forte e muito interessante para nós, porque a gente vê o martírio, né? E muitas vezes, quando não compreendemos de fato a essência da dor, a gente acaba pensando que pode ser masoquismo. Porque quando a gente lê um livro como há 2000 anos e a gente vê processos tão intensos de dor e de purificação, e a gente não compreende que é um processo curto de uma vida, a gente acaba não interpretando de uma forma adequada, né? Agora, quando nós voltamos o olhar para uma questão espiritual de evolução, a gente entende que um aspecto, uma dor como essa, ela é uma expurgação de todas aquelas escolhas que fizemos no passado, né? Escolhas equivocadas que nós, num processo de imaturidade, né? De infantilismo do passado, a gente acaba não entendendo, e que a dor ela vai nos transformando e nos purificando, nos tornando essa criança, a criança no seu primeiro estágio de vida ali. E porque quando a gente olha para uma criança, principalmente as mães, as que não são mães também, já existe uma ternura, uma felicidade no nosso coração, e a gente acaba entendendo o que Jesus quis dizer quando ele fala sobre as crianças vindo a ele, né? Aqui eu tenho um soneto, esse soneto ele é de Viana do Castelo, de Portugal, nascido em 1871, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Aqui ele fala de uma forma poética sobre as nossas dificuldades aqui na Terra e como o Evangelho é um bálsamo a nos purificar e nos fazer mais fortes diante desse processo que nós passamos aqui, né? E que hoje, na atualidade, a gente precisa muito da figura do Cristo e dessas passagens para nos aliviarmos, né? Aos meus irmãos, sobre as estrelas da minha crença, cansado e triste cerrei meus olhos, dentro da noite que é para muitos um mar bravio, cheio de escuros. Quando no mundo de exílio e sombra, habituei-me com as invernais e com os reveses da minha sorte, na luta intensa que encheu meus dias. É que o Evangelho do Cristo amado, o mensageiro da perfeição, nas horas tristes e amarguradas, esclarecia meu coração. Não sou, no entanto, quem vai mostrar as maravilhas que ele fornece. Quando escutamos as vozes claras da consciência, na luz da prece. E então eu pude adormecer na paz serena, doce e cristã, abrindo os olhos tranquilamente, numa alvorada linda e louçã. Vós que ficastes no mundo ingrato, de quem me lembro na luz do além, lede o roteiro dos evangelhos, e a paz na guerra tereis também. Então, essa é uma reflexão e um ponto de vista que eu acredito que nos tempos atuais, diante
das nossas dificuldades, nos consola. O Espiritismo, ele é o consolador. Ele é o que nos faz forte durante a caminhada, né? E eu espero que eu tenha tocado um pouquinho no coração de cada um de vocês, porque é um desafio também para mim, né, estar aqui. Mas eu acredito também que sem desafios a gente não cresce enquanto ser humano, né? Porque era muito mais fácil eu estar aí sentadinha e, e tudo bem, mas a gente está aqui para ajudar os amigos, né? Para crescer junto com os amigos e nos fortalecer sempre. Que Jesus nos abençoe. Somos gratos à presença amiga da Adriana na noite de hoje, e eu estendo o convite às médias de nossa casa, palestrantes, a Isis, a Márcia, a Isabel, são pessoas muito preparadas, a própria Elaine também, e que esses momentos se multipliquem. Exato. Com certeza. E hoje eu convido aqui o André Fernandes para fazer a prece de encerramento, depois da palestra da Adriana Fernandes, presidência. Antes de começar a oração, lembrando que as palavras do nosso irmão Arnaldo é sempre uma felicidade ver as mulheres, principalmente da nossa casa espírita, aqui nos representando, falando com muito amor e carinho. E com certeza os nossos corações, principalmente o meu, foi atingido com as palavras que aqui foram ditas. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, nosso querido irmão, estrela que tu és, o sol bendito de vida, e regem os nossos espíritos. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para agradecer-te, aprendendo um pouco mais com o teu evangelho de luz, semeando pouco a pouco, plantando em nosso espírito paz, amor, misericórdia, doação de nós mesmos, para que possamos sermos cooperadores de Deus neste planeta que anseia tanto pelo amor e pela paz. Querido Mestre Jesus, que a nossa noite possa ser lembrada e os ensinamentos que aqui apreendemos possamos levar e compartilhar com os nossos irmãos, que precisam tanto de um abraço, de um carinho, de um olhar sincero, e que possamos sermos nós, meus queridos irmãos, os agentes da transformação, os agentes da mudança, porque se queremos um mundo melhor, que comece por nós mesmos. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão novamente, Adriana. Semana que vem teremos uma oradora querida que, vez ou outra, vem à nossa casa, Carmelita Brasil, uma pessoa muito experiente, com grande conhecimento. Espero que vocês estejam aqui para prestigiar e homenagear nossa casa e a oradora, porque vocês podem ter certeza, como hoje, vocês sairão daqui mais enriquecidos. E encerramos a primeira parte das nossas atividades. Passaremos agora ao passe. Convido os médiuns da casa para que possam nos auxiliar.